já está a escrever coisas para a internet. Mas tem que fazer mais um bocadinho disso. Ele vai, já do sítio, liga ao telefone, ao editor e diz assim: tenho aqui uma bomba, uma grande história. Edita por telefone. E o editor está e escreve duas linhas, 2 parágrafos, um bocadinho. E manda para a internet. Depois vocês vão à internet fazer o quê? Ver. Vocês sabem o que é um país onde não há liberdade dos jornais de imprensa? Sabem? Não sabem? Mas em Portugal já foi assim. Há muitos anos. Na idade minha, as vossas pessoas não são mais novas. Não se podia escrever o que se acontecia. Não se acontecia no jornal. Sabem porquê que não podia? Eles não deixavam. Quem é que daqui conhece o Jorge Stilton? Toda a gente conhece o Stilton. O que é que ele faz? Como é que se chama o jornal? Diz em inglês. Uau! Tu és muito boa. Eu não percebi. Jornal dos Roedores. Mais. É o Jornal dos Roedores, onde trabalha o Stilton? Sim. E ele tem liberdade? Não tem. Tem. A terra dele há liberdade. Pode escrever o que lhe apetece? Não. Então, por que é que ele não pode escrever o Stilton? Coisas más sobre quando não são verdade. Não são reais, não pode inventar. Porque para isso não era jornalista, o que é que ele era? Se quisesse inventar, era um escritor. Era um escritor que escrevia ficção, não é? Escrevia romances, certo? Certo ou não? Quando se fala de liberdade de imprensa ou de liberdade de expressão, de imprensa dos jornais, das televisões, quer dizer que os jornalistas têm uma espécie de lei. Vocês sabem o que é que são os 10 mandamentos? Sim. Sim? Não sabem os 10 mandamentos? Sabem? Da igreja? Sabem ou não? Os jornalistas também têm 10 mandamentos para cumprir. São 10. Muito bem. Os jornalistas têm os mandamentos dos jornalistas. O que é que lá tem escrito? Tem escrito aquilo que podem, não podem fazer, aquilo que são obrigados a respeitar. Essas são as linhas, é como um campo de futebol. Essas são as balizas onde os jornalistas atuam. Mas a liberdade de imprensa, que é de escrever em jornais, de escrever sobre a vida, também existe na liberdade de expressão. É a mesma coisa. Os jornalistas, como os escritores, como nós quando estamos aqui a conversar, só podemos estar a conversar sobre a liberdade de imprensa ou sobre a liberdade de expressão porque vivemos num país onde isso se pode fazer. Sim? Se forem a países muito bonitos, Cuba, sabem onde é que fica Cuba? Sim. Se forem a Cuba, não podem falar abertamente sobre a falta de liberdade. Não podem. Há países onde, por exemplo, as crianças chegam à escola e contam alguma coisa com o filho do pai e vai lá a polícia e prende os pais. E as crianças fizeram isso sem querer. Entende? Estou a tomar o piano com os pais. E foram lá, chegaram à escola e disseram: hoje meu pai disse que não gostava nada do presidente. E há países onde só o facto de se dizer isto, só o facto das crianças dizerem isto na escola, leva depois a que a polícia vá lá e traga essas pessoas, manda prender essas pessoas. Há países onde é assim. Chama-se isso não viver em democracia e não ter liberdade de pensamento, de expressão, de imprensa. Sim? O Gonçalo, se fosse escrever o livro dele sobre o Cavaleiro, e eles andavam sempre a ver como é que era o livro, antes do livro poder ser lido por outras pessoas. Ou publicado, com certeza, publicado, tinha que passar, tinha que ser lido. Também é assim. Antes das notícias saírem, há 40 anos, há muitos anos, antes das notícias saírem no jornal, no dia seguinte, havia um grupo de
pessoas, de polícias, que liam, chamavam-se os censores, que liam as notícias, todas, antes delas irem para o jornal, e arriscavam aquilo que não podia sair.